os representantes aqui falem o que estão fazendo, o que já começou a acontecer no Brasil, nos Estados Unidos, na importação, na exportação, né? E depois a terceira etapa dessa nossa conversa, né, será o que nós estamos fazendo, o que cada instituição está fazendo individualmente, né, pelos seus grupos e também junto. Não pensam que está cada um num canto. Nós estamos todos unidos numa intenção única de resolver essas questões, esses desafios, né? Nessa última rodada, então, vai ser uma apresentação de o que nós temos de visão a curto prazo e a médio prazo. Nem a longo prazo, mas a curto, médio prazo. Então, começamos agora, rapidamente, com o nosso querido Sérgio Farias. Por favor, Sérgio. Lídia, uma perguntinha. Eu posso colocar o e-mail do Google? Ponha o e-mail do Google, tá bom? E meu nome também? Seu nome também, seu nome e o e-mail do Google, ok? Tá. Então, vamos começar, minha gente, e não vamos interromper mais. Eu vou fechar, trancar os microfones e só os apresentadores aqui, participantes aqui vão poder falar. E vocês deixam, então, a pergunta de vocês no chat, ok? Por favor, Sérgio, desculpa a demora. Professora, parabéns, primeiramente, parabéns por essa quantidade de pessoas que a senhora conseguiu, dizer assim, reunir nesse momento aí. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Fiquei bacana aqui e estou vendo aqui as pessoas. Realmente, todo mundo respondeu ao chamado da senhora. Graças a Deus. E não era para menos, né? Não, e não era para menos. É um assunto importante. Esse a gente tem que mobilizar mesmo. Obrigado. Então, gente, meu nome é Sérgio Farias, né? Estou presidente da Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura desde 2022, né? Final de 2022. Então, nós estamos aqui, sou pernambucano, né? Fui criado no Rio de Janeiro, por isso que algumas pessoas, às vezes, quando o sotaque aparece um pouquinho mais, mas estou em Brasília aqui há mais ou menos quase 20 anos, né? E nós fomos chamados para a doutora Lídia, né, que está hoje aqui reunindo todos nós, foi um dos que me convidou a participar sempre numa chapa para ser presidente da confederação. Realmente foi uma alegria muito grande, né? Foi uma coisa nova na minha vida, né? Porque nós estávamos aqui muito fechados aqui aqui em Brasília, que eu era presidente, no momento estava presidente da Associação Apícola, né, do Distrito Federal, que tem status de federação, mas nós estávamos aqui. E era também presidente do Sindicato dos Apicultores. Então, para mim foi uma surpresa, uma alegria, né? E fiquei emocionado pelo convite, porque você, como apicultor, nós, como apicultores, ser chamado, né, para dirigir uma entidade como a CBA, onde já tiveram tantos presidentes importantes, pesquisadores, doutores, né, pessoas que eram realmente, que viviam a apicultura. Então, para nós foi uma grande alegria e eu estou aqui à disposição e estamos juntos. Tá bem, pessoal? Um grande abraço a todos e obrigado por ter aceitado o convite da nossa querida professora Lídia, que é uma pessoa realmente que faz a diferença. Obrigado, professora. Obrigada, Sérgio. Vamos lá, então. Agora nós vamos conversar com o Eliseu. Ele é da Federação Mineira de Apicultura e vai falar para a gente, se apresentar rapidamente, para a gente conseguir fazer essa primeira rodada. Fica à vontade, Eliseu. Eliseu?
Eliseu, está conseguindo falar? Acho que ele está com problema para entrar, professora. Tá legal, tá legal. Vamos tentar aqui ajudar. Enquanto isso, então, vamos passar ao Franciélio, que é o presidente da Federação Baiana de Apicultura e Meliponicultura. Opa, valeu, obrigado, professora. Boa noite, pessoal. Como a professora falou, sou Franciélio, sou apicultor, né? Moro aqui na zona rural do município de Tucano, no estado da Bahia. Sou agricultor familiar e estou na diretoria de operações e negócios da Cooperativa de Apicultores de Tucano e atualmente presidente da Federação Baiana de Apicultura e Meliponicultura e contribuindo com o Sérgio, aí, nosso presidente Sérgio, na Confederação Brasileira de Apicultura. Estou como vice-presidente, né, dando o suporte a ele. E estamos aí, né? É uma caminhada, agradecer a professora Lídia aí por esse momento. Isso é importante para todos, principalmente para nós apicultores, que dependemos diretamente dessa atividade, dessa cadeia produtiva, e é quem mais sente os impactos de qualquer coisa que acontece nela. Franciélio, está me ouvindo, Franciélio? Opa. Oi. Opa. O seu som desativou. Desativou. Por favor, pode prosseguir. Então, assim, como eu falei, né, estou aí contribuindo, não sei até que momento meu microfone estava ligado, mas a gente está aí falando agradecendo a professora Lídia, né, por esse momento que é importante para todos, né, principalmente para os apicultores. Nós, apicultores, os que dependem diretamente da atividade, que tem como principal, uma das principais fontes de renda, digamos assim, para se manter e o sustento de suas famílias, e a gente somos os mais impactados. Então, esse momento é importante para a gente refletir e tentar contribuir com as pessoas envolvidas para que a gente tenha êxito e os impactos sejam os menores possíveis para nossos apicultores e toda a cadeia produtiva. Ok. Muito obrigada, Franciélio. Marivanda Eloy, por favor, queria uma breve apresentação sua, minha querida. Então, pessoal, boa noite a todos, todas. Inicialmente, agradecer à professora Lídia, né, pela iniciativa, né, de organizar esse momento nosso e que assim, todo mundo, assim, a gente percebe que, professora, parece que já o pessoal não está nem conseguindo mais entrar, né? Lotou, assim, logo no início lotou. Então, assim, olha o nível de preocupação das pessoas, né, com o tema. Então, pessoal, eu me chamo Marivanda Eloy, eu sou especialista em apicultura e meliponicultura, trabalho na coordenação do Programa de Apicultura e Meliponicultura do Estado da Bahia, na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Sou secretária executiva da Câmara Setorial Estadual, faço parte também da Câmara Setorial Nacional e na Confederação Brasileira eu atuo na Comissão Técnico-Científica junto com a professora Lídia, o professor Ricardo, faço parte da equipe da Comissão Técnico-Científica. E mais uma vez, obrigada, professora. A próxima pessoa que a gente gostaria que também se apresentasse é a Joelma, uma pessoa que está nos Estados Unidos e está muito preocupada em fazer ponte para a gente, né? Eu gostaria, Joelma, que você falasse um pouquinho sobre esse agrupamento, né? Dessa junção que você teve aqui com a gente, de poder também estar num rumo só, né? Fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Joelma Lambertucci, eu tive muito participando o tempo todo aí do setor de mel e própolis do Brasil, por mais de 35 anos. Eu sou jovem, entendeu? Eu tive uma empresa de mel, exportadora,
trabalhei no mercado interno, a gente tinha a parte de apicultura também. Então, assim, eu tenho uma visão bem ampla do que é o setor, desde a parte do apicultor, né, que nós trabalhamos com a parte de apicultura aí no Brasil. Depois nós tivemos a parte do entreposto mercado interno, exportador. Depois eu tive por 9 anos à frente aí, junto com a CBA, junto com a ABMEL, na Câmara Setorial também federal, quando tivemos a parte do embargo do mel brasileiro, a comunidade europeia. Então, são momentos de crise e que eu tive a oportunidade de aprender bastante, né? E eu também, a minha formação, eu sou farmacêutica bioquímica, sou especialista em mel e própolis, na parte internacional. Então, assim, realmente, quando ocorreu esse desafio, né? Eu falo que é um grande desafio. Aí eu procurei rapidamente a doutora Lídia, falei, nós estamos aí no momento de crise, mas é um momento de uma grande oportunidade. E daí eu acredito que mais para frente que a gente vai falar sobre os assuntos, né, Lídia? Aí a gente passa um panorama. Obrigada. Bom, obrigada. O Renato, está aí? O Renato da ABMEL. Se tiver aí, o Renato está se deslocando. Ele teve a reunião da ABMEL hoje, inclusive, e estava se deslocando para ir para um local que ele pudesse entrar nessa live. Mas não tem problema, gente. Se ele entrar mais tarde, a gente passa a palavra para ele, que é importantíssimo também ele estar conosco nesse momento. Minha gente, então, saímos então da apresentação e partimos então para a nossa outra etapa, né, a respeito disso, falando então... Espera só um pouquinho, preciso desligar... Todo mundo está com o som desligado aí? Checa para mim, por favor, que está dando retorno. Eu só gostaria de deixar bem tranquilo as pessoas que não estão conseguindo entrar, que a gente vai disponibilizar, está sendo gravado, isso vai ser disponibilizado em diversas redes sociais, da mesma forma que vocês ficaram sabendo. Nós também vamos distribuir esse link para todo mundo, e se for preciso, a gente já marca para a próxima semana mais uma rodada, e vamos conversando. Vamos ter também no site institutoebram.com.br um link dedicado à comunicação oficial sobre as ações desse tarifaço aí e de outras providências para a nossa apicultura. Muito bem, gente. Então, os próximos passos agora que a gente vai falar é o que cada instituição que está aqui representada acabou se deslocando, se movimentando, e, logicamente, a gente está atrelado à Confederação Brasileira de Apicultura, mas Renato, que é da ABMEL, Joelma, que é lá é uma trade, né, uma importadora de mel daqui do Brasil e distribui lá, aí nos Estados Unidos, brasileira também, sabe o valor desse produto, né? O que cada entidade, porque nós aqui não estamos falando por nós, mas nós estamos falando, cada pedacinho aqui é uma entidade que está representando, né, as ações aqui no Brasil como um todo. Então, eu gostaria de partir da mesma sequência, o Sérgio, as ações que a CBA, né, através do Sérgio, da nossa liderança, já deu andamento. Por favor, Sérgio, fique à vontade. Boa noite novamente a todos, então, aqueles que voltaram hoje estão na sala, né? Bom, a semana passada, né, tivemos com algumas pessoas importantes, né? Tivemos, primeiramente, com o deputado Pedro Kizai, né, da Frente Parlamentar, o qual se colocou à disposição para ajudar
a todos nós do setor, né, que está sendo atingido, né? E nós, através do contato lá da FEMAP, né, do Eliseu e do Marcelo Batata, né? Marcelo Batata é um codinome, né? Não é sobrenome, né? O Batata, né? Os maiores produtores de próprios do Brasil, né? Então, ele está lá, presidente da FEMAP, e o Eliseu, vice-presidente. Então, conseguimos uma reunião junto com o vice-presidente e ministro, né, da Indústria, Comércio e Serviços, onde nós levamos um ofício, né, com alguns itens pedindo apoio aos nossos produtores, né? Nós não tivemos lá, necessariamente, pedindo apoio para as exportações, né? Que já tem a Bemel, através do nosso amigo Renato, né? E outros setores que estão pedindo apoio para o setor exportador, mas nós fomos também, falamos, claro, com certeza, da questão da do exportador, né? Da dificuldade e de possíveis consequências para as empresas que exportam. Mas levamos lá para o vice-presidente algumas situações que envolvem particularmente o produtor, né? A questão do mel excedente, né? Do mel que vai ficar no Brasil. E explicamos para ele a questão do consumo, né? Aí é uma pergunta que ele fez: se esse mel ficar no Brasil, qual é a consequência? Eu falei: a consequência pior pior de todas, né? O Brasil não conseguirá consumir esse mel, né? Já que a nossa porcentagem de consumo é muito baixa, e haverá um grande excedente. E uma coisa que nós colocamos para ele, de uma forma bem clara, né? O Eliseu, se estiver presente, se conseguir, depois vai falar de uma maneira mais apropriada, né? Que a nossa apicultura ela é formada basicamente de mais de 90% da agricultura familiar. Então, são pessoas que vivem, precisam e que não pode e não tem como esperar passar crises, não é isso? Que o governo X se resolva comprar, ou não sei o quê, que nós todos. Então, nós levamos essa problemática para ele e pedimos algumas providências, né? Por exemplo, colocar o mel definitivamente na merenda escolar, nos estados, municípios, né? Falamos com ele para que hospitais, quartéis, tudo que for possível das licitações que envolva a compra do mel. Porque nós colocamos lá que o excedente pode ser até de 40 mil toneladas, né? Ou mais. Então, esse excedente, né, que agora, infelizmente, graças a Deus, né, acabou a safra anterior, né, e os MEs basicamente já foram comercializados. Nós estamos começando agora uma safra aqui no Centro-Oeste, né, que daqui a 2, 3 meses precisa ser comercializada. Logo em seguida, começa novamente a safra no Norte e Nordeste, né, onde precisa ser comercializada. Então, nós temos, em curto espaço de tempo, teremos uma quantidade imensa de mel no mercado. Pedimos para ele que a Conab possa se envolver, né, e fazer um estoque. Sérgio, o seu microfone fechou. Aí. Abre aí. Isso. Abriu. Estava fechado ou não, né? Só um pedacinho, Ah, tá. Então, nós estamos pedindo ao vice-presidente que dê a força para que a Conab possa fazer um estoque regulador, né? Nós estamos pedindo pedimos também no ofício ao vice-presidente que a lei que está lá no Congresso, que fala sobre rótulo, a questão da quantidade de mel nos produtos, né? Que a partir de agora, nós pedimos, por exemplo, que a partir de agora todos os produtos que têm a palavra mel, seja biscoito, iogurte e tal, tenham uma porcentagem mínima e que essa porcentagem vá aumentando cada vez mais, sabe? Fazer igual os Estados Unidos próprio faz, né? Então, por exemplo, hoje o iogurte tem 2%,
mas se tiver a palavra mel, ela chegar um tempo que ela tem que ter 5%, 6%, 10%, um exemplo. Né? E por quê? Para que nós possamos diminuir a nossa dependência do mercado externo. Nós temos uma população que cada vez mais tem um poder aquisitivo maior, né? E que precisa consumir mel. E a questão do mel na merenda, nós colocamos para o vice-presidente, que é como se a gente fizesse futuramente uma reserva de mercado. A criança hoje que está consumindo mel, daqui a 5, 10, 20 anos, ele está consumindo mel, comprando mel. Hoje, que não acontece no Brasil. Né? Pedimos também que ele interceda junto ao Conselho Regional de Nutricionista, né? Onde o mel é colocado como açúcar. Né? Então, até, professora, gostaria de pedir agora, nesse momento, que a senhora e o professor Ricardo puder, quem sabe, fazer um documento mostrando o que é o mel, para a gente, quando tiver na reunião lá com o pessoal do Conselho Regional, mostrar para eles que estão equivocados. Né? O mel não é açúcar. Né? O mel é muito mais que isso. É proteína, é vitamina, é tudo. Né? Então, é uma série de itens que foi colocado. Professora, vê o tempo aí, que é 5 minutos, né? Senão eu passo aí e vou falando aí. Então, pedimos Vamos lá, Sérgio. Pedimos até que dentro usasse os meios do governo, governamentais, a questão da propaganda, da divulgação, para ajudar a gente a reverter esse quadro. O que nós colocamos para o presidente é o seguinte, que essas são várias, como a própria Joelma falou, já teve embargos, não sei o quê. Então, nós, do nosso setor apícola, estamos sempre esbarrando em barreiras, esbarrando em dificuldades para a nossa exportação. E sempre quem é penalizado, na sua totalidade, é sempre o apicultor e o meliponicultor. Então, pedimos para ele, para que, a partir de hoje, a gente possa fazer do nosso mercado interno um mercado forte, para que não diminua cada vez mais a dependência do mercado externo. Obrigado, senhor. Obrigada, Sérgio. Olha, em tão pouco tempo tem que fazer tanta coisa, né? E agitar todo mundo. Mas é isso aí, é vocação nossa, né? De batalhar pela nossa apicultura, por essa meliponicultura também. Bom, dando sequência aqui, o Eliseu conseguiu chegar. Está aí me ouvindo, Eliseu? Ô, Sérgio. Sim, professor. Se você puder falar um pouquinho o que também o pessoal de Minas está fazendo, sim, né? Acho que seria bom, porque o Eliseu não está aqui na live. Tá. O Eliseu, né, da FEMAP, né, junto com o pessoal da Codevasf, né, e algumas outras lideranças, eles foram lá no MDE, no Ministério da Energia. Ele entrou? Não. Pode ir. Tiveram reuniões lá no Ministério do Samuel, né? Integração Regional. Fala do Samuel, porque são todos nós conhecidos, né? O Samuel. Teve também, junto com o presidente da Codevasf, né? Infelizmente, ele não conseguiu falar com o pessoal do Banco do Brasil, né? Mas eles fizeram uma maratona de reuniões aqui. E com isso já está tendo alguns resultados lá. Principalmente a grande dificuldade que foi colocado para o vice-presidente, se chama-se a questão das cooperativas, viu, Marcelo? Eu citou um exemplo muito grande lá da cooperativa lá de Bocaiúva, né? Lá de questão do capital de giro, que a cooperativa não tem capital de giro. Não. Então, eles estão agora com dificuldade de exportar mel para a Europa, mas não tem capital de giro. Então, mostramos que a dificuldade das nossas cooperativas é justamente isso, não ter dinheiro para, dessa hora, que é importante, poder tirar esse mel do mercado, né? Aliviar um pouco a questão do apicultor, né? Que tem terá esse mel futuramente. Então, isso foi uma grande colocação que o pessoal de Minas colocou para o vice-presidente. E a questão ele colocou também a questão, o pessoal, o Eliseu, ele enfatizou muito lá com o vice-presidente a questão da merenda escolar.
Gente, a merenda escolar aqui no Brasil, se conseguirmos colocar o mel na nossa merenda escolar, nos nossos hospitais, nos presídios, nos quartéis, vai ser o diferencial. A nossa dependência hoje do mercado externo irá diminuir sensivelmente, porque as nossas crises são, não sei se concordam, né? Todos, não sei se vão concordar, mas a nossa crise é porque o nosso mercado interno ele é muito fraco, baixíssimo consumo. E mostrando para ele o seguinte, que hoje o consumo é de 65 gramas, se aumentasse hoje, né, para 130 gramas, né, porque o importante é o seguinte, se eu aumentar de meio quilo para 1 quilo, é muita coisa. Mas aumentar de 65 gramas para 130 gramas, nós iríamos basicamente tirar do mercado mais de 30 mil toneladas. Seria um alívio para os nossos produtores. Tá bom, professora? Ok, muito obrigada, Sérgio. Franciélio, o que a Bahia está agitando aí? Professor e demais, bom, a Bahia está tendo o privilégio aqui nessa live de ter 2 pessoas, 2 participantes, né? E ainda bem que temos, né? Porque eu estou na parte mais de produtores. O Arivana está participando como Câmara Setorial da Apicultura aqui do Estado. E a gente trabalha muito alinhados, né? Tanto a federação quanto a Câmara. A gente discute todos os temas, tira dúvidas, pede conselhos, trabalhamos eventos aí em parceria e vou deixar essa parte mais de encaminhamentos para a Marivana, que é parte mais... Ela está acostumada mais com o oficial, parte governamental e tudo mais, então assim, eu vou focar mais no sentido do que nós sentimos enquanto produtor, né? E enquanto cooperativa, né? E é onde eu convivo mais, mas assim, o que eu senti de início já, nós sentimos aqui de impacto, né, já é o preço, né? Nós já temos aqui uma diferença de preço para menos de 15% no preço do mel, isso considerando o preço da exportação, né, já tem uma queda de 15% no preço. Isso dificulta, né, porque principalmente para as cooperativas, né? Nós temos um custo de manutenção alto das cooperativas, nós trabalhamos com muita preocupação a questão da qualidade do produto, a legalidade dele, o envio através de documentos, notas fiscais, tudo mais. Então, precisamos manter a estrutura, emissão de notas, controle de financeiro e tudo mais, e contabilidade. E quando a gente fala de exportação, as vias por onde o nosso produto sai, nem sempre é dessa forma, né? Aí eu considero assim, eu tenho uma concorrência desleal quando as empresas não valorizam as cooperativas, porque nós estamos com tanta preocupação com a qualidade, não é dizer que os atravessadores, desculpe o termo aí, mas é porque no popular o que o pessoal chama, não é que eles não tenham preocupação com isso, mas as exigências perante a gente e as adequações que nós precisamos, digamos assim, que precisam existir, elas são caras. E isso está inviabilizando esse mercado. A gente consegue viver sem ele? No momento, não. As cooperativas, nós não conseguimos viver sem ele. Mas esse mercado está ficando inviável para a gente, principalmente quando o preço cai. Porque se o preço cai, os produtores começam a se afastar, tentando de forma desesperada de tentar valorizar mais seu produto. Aí pegam o seu produto e vão para a beira da estrada tentar vender de forma clandestina, né, sem registro, aumenta a clandestinidade e enfraquece as entidades. E, consequentemente, a gente começa a se preocupar mais ainda com a questão da qualidade do nosso produto. Porque se a gente quer um produto sustentável, nós temos que zelar pela qualidade dele. Então, isso para as cooperativas é muito ruim, né? É um mercado que está sendo muito ruim, difícil de manter, né, a viabilidade desse mercado. Mas, infelizmente, nós não podemos viver sem ele, pelo menos por enquanto, né? E eu acho que por um tempo ainda. Mas, enfim,
Nós temos essa preocupação e levando, assim, pensando, assim, agora que nós estamos sendo ainda mais obrigados a pensar no mercado interno, e buscar outro mercado externo talvez possa aparecer outro problema lá na frente também, mesmo independente de qual país seja. O bom mesmo seria a gente consumir nosso mel aqui. É como o Sérgio falou agora há pouco. Nós temos um consumo muito baixo. Muito baixo. A gente estava fazendo uns cálculos um dia desse, num evento aqui no município, que aqui no interior da Bahia, que até Marivana estava presente, inclusive estava na organização, e eu estava levando uns cálculos do pessoal de forma simples. Hoje nós temos 200 milhões de habitantes, mais do que 200 já, né? E vamos dizer que o que passa desses 200 são as criancinhas. Então, sempre pegar aí e colocar um brasileiro desse para consumir 250 gramas, aquele potinho de mel, aqueles menorzinhos. Se cada brasileiro consumir um daqueles por ano, daria 50 mil toneladas, ou 50 milhões de quilos, que seria praticamente, né, a produção nacional. Então, não é difícil. Não é difícil, sim. Não é muito, quer dizer. Agora, é difícil, mas não é muito. 250 gramas de mel per capita, né, por habitante, não é muito, e isso será possível, sim. Agora, tem vários desafios para fazer isso, né? Porque, como eu falei, com o preço baixo, o mel clandestino está aumentando e a gente tem que se preocupar com combater o clandestino, porque senão, quem vai tomar esse mercado é o mel clandestino. Então, se as cooperativas, a confederação e todos esses parceiros aqui, toda essa discussão aqui, se a gente vai à frente e consegue fazer com que as pessoas consumam o mel, se não tentar organizar a clandestinidade, né, os falsificadores, se não tentar combater os falsificadores, principalmente, e organizar os clandestinos, que às vezes o clandestino é por falta de condições de legalizar seu produto, mas os falsificadores é porque são irregulares mesmo, e isso aí tem que ser combatido. Então, se a gente não se preocupar com isso, quem vai para o mercado vão ser eles. E as cooperativas e os organizados que buscam a legalidade, que tem o custo para isso, vão continuar com dificuldade e se mantendo fora do mercado, e o apicultor vai preferir ir para a parte da clandestinidade se continuar sendo mais fácil. Então, são coisas que uma impacta na outra. Outra coisa que eu estava observando é a questão da disparidade de preço, considerando mel a granel para exportação e o mel fracionado. Nós temos o mel para exportação que está saindo aí, vamos dizer, para o apicultor em torno aí de 14, 15 reais, né, que é uma realidade, e temos um mel fracionado que, se a gente... Eu até coloquei isso como exemplo, se a gente vai tentar convencer uma pessoa que nunca consumiu mel, ou que uma vez na vida, a gente vai convencer, aí fala com eles que o mel é importante, tal, aí a pessoa vai... Qual é a modernidade de hoje? A pessoa vai logo para a internet, chega lá e pensa logo em comprar o mel, coloca lá mel, preço. Eu fiz essa pesquisa, colocou mel, preço, apareceu o mês lá com um valor de aproximadamente R$100 o quilo do mel. 50 gramas por R$50, ou 500 gramas, quer dizer, por R$50, 400 gramas por R$60. Então, quando a gente pega o preço da exportação de R$15, aí, vamos dizer, uma reflexão, com R$15 o quilo, e na hora que a gente vai botar no mercado, no fracionado, no varejo, para os nossos consumidores, que a gente quer aumentar para 250 gramas para nós resolver o nosso problema do Brasil na relação ao consumo do mel, a gente coloca lá de R$100 o quilo, algum cálculo está errado. A gente vai conseguir isso? Jamais. Eu, com a minha renda que eu tenho, sou agricultor, como eu falei, minha principal renda é da apicultura, minha renda não é alta, então, se eu vou tirar dessa minha renda para estar comprando mel para a família, tem várias prioridades, e o mel vai ficar lá embaixo nas prioridades, eu não vou conseguir comprar. É um cálculo bem simples e uma realidade que a gente precisa ver o que é que faz. Porque se eu for vender o meu mel fracionado, eu posso até conseguir o meu mel, eu posso até conseguir vender durante o ano ele no litro com valor, vamos dizer,
a R$100 o litro, posso até conseguir, o meu mel é pouco, mas quando eu falo na cooperativa que produz 120, 150 toneladas de mel, eu não consigo. Jamais vou conseguir vender esse mel com valor de R$100 o quilo. Então, a gente precisa refletir também sobre isso, porque quando nós chegamos agora no tarifário, todo mundo está pensando, ou sugerindo, né? Pode ser que não esteja fazendo, mas está sugerindo. Não, as empresas americanas perdem um pouco, abrem mão um pouco do lucro deles, as empresas brasileiras abrem mão um pouco do lucro dele, o apicultor abre mão um pouco do lucro dele. A gente está tentando dar ideias para resolver isso. Mas no nosso mercado interno, será que nós estamos pensando nisso? O apicultor está pensando em deixar de vender por R$100 o quilo do mel para vender por, sei lá, 30, um valor mais baixo, 40, 50, um valor mais baixo para que a gente consiga realmente tentar, digamos assim, viabilizar a aquisição dos consumidores para que esse aumento do consumo ele consiga realmente acontecer. Então, obrigada, Franciele. Senão o tempo vai esgotar aqui para a gente. É uma reflexão, mas ainda bem que, já concluindo aqui, era isso mais um recado que eu queria dar, inclusive, como reflexão, viu? E qualquer coisa, continuamos por aqui. Obrigado novamente. Obrigada, Franciele. Marivanda, seu microfone está desligado. Pode ligar. Aí. Então, pessoal, a gente fica contente, né, de ver essa preocupação de todos nesse momento, a sala cheia, todo mundo, né, preocupado com o que está acontecendo, mas seria muito mais interessante, né, Franciele, o Sérgio, que as entidades estivessem se organizando, estivessem preocupadas com isso durante todo o tempo. E nós precisamos, daqui para frente, pessoal, nós precisamos de fazer isso, tá? As entidades, os estados que não se unirem, não tiverem trabalhando organizadas e unidas, enquanto federação, enquanto Câmara Setorial, CBA, a ABMEL junto, né? Nós juntos, enquanto setor produtivo, nós não vamos sair desse lugar. Então, assim, aqui no estado da Bahia, a professora pediu para mim falar um pouquinho sobre essa questão, o que é que a gente está fazendo enquanto política pública, né, com relação ao tarifaço. Então, aqui no estado, como o Franciele falou, a gente trabalha bem unido, né? As cooperativas, associações, a federação, a Câmara Setorial, as entidades todas que atuam na atividade, nós trabalhamos todos alinhados, e o estado vem implementando uma política já há algum tempo. Nós temos hoje quase 30 mil, ou mais de 30 mil apicultores, e que são quase na totalidade agricultores familiares, né? Nós temos, eu desconheço, assim, são poucos, né, Franciele, apicultores que nós temos que não são da agricultura familiar, a professora anda por aqui, sabe disso também. Então, gente, assim que aconteceu esse problema, a gente ficou muito preocupado, porque a Bahia praticamente, apesar de não termos, apesar da gente não exportar diretamente, mas a grande parte do nosso produto aqui do estado, ele sai por exportação, ele é exportado indiretamente. Até nossas cooperativas, que nós temos empreendimentos de 2007 para cá, o estado, né, implantou, junto com as entidades, mais de 200 agroindústrias. Então, as cooperativas, associações, elas têm suas agroindústrias com registro no SIN, no CI ou no CIF. E até as cooperativas que têm CIF, que têm CIE, ela quase que todas exportaram, maior parte da sua produção foi exportada indiretamente. E isso afetou muita gente, a gente está afetando, assim, a gente ficou muito preocupado, assim que aconteceu essa questão aí do tarifaço, a gente ficou muito preocupado, e na CBA esse movimento, né, com relação ao que vamos fazer, e a gente encampou nessa, junto com a Minas, junto com a CBA inicialmente, né, e posteriormente com Minas e outros estados, fizemos o documento junto à Câmara Setorial, junto com a Federação Baiana, junto com o Franciele, a gente redigiu esse documento, e com a Câmara, né, validou, e a gente já entregou, já encaminhou para o governador. E também eu fiquei sabendo hoje que o nosso chefe da Casa Civil, ele está também discutindo diretamente com o ministro, né, com
o Alckmin. Ele está discutindo sobre essa questão nossa, com relação ao documento, nosso documento. E nesse documento a gente colocou questões que são nossas enquanto Estado, e colocamos, acho que a CBA, Belo Horizonte e Bahia, a gente fez um documento com alguns, alinhado em alguns itens, e um deles é essa questão que a gente fez muito parecido, foi com relação à intermediação diplomática, né, que a gente sabe que não temos muito a fazer, mas com relação à campanha nacional, que a gente precisa demais. A gente precisa, como o Franciele falou, a gente precisa de aumentar o consumo do mel no país, né? Não nos estados, mas no país. E aí, assim, a gente vai fazer também, vamos fazer feira do mel, já está certo agora, no dia 18 a 20 de outubro, vamos fazer uma feira estadual, como Santa Catarina vem fazendo. A gente vai fazer a nossa, que estava prevista desde 2023, não conseguimos, mas agora vamos ter a nossa feira estadual, e também vamos partir para as feiras territoriais do mel. O PA, a PENAI, a gente já, a nível de Estado, né, a gente já trabalha com isso, mas a gente espera que venha com mais, e a gente vai falar sobre isso depois, né, professora? E é isso, gente. Obrigada, professora. Está fechado, professora. Joelma, minha querida, por favor, dá um panorama para a gente do que está acontecendo aí nesse momento. Oi, pessoal. Eu fiquei muito feliz que está tendo essa movimentação bem grande, né? Eu realmente me preocupei bastante, disparei várias informações, né, do cenário do mel. E o momento, o humor agora dos importadores americanos, nesse momento é um momento de cautela, eles estão bastante cautelosos, estão procurando renegociação, que para eles aqui, né, nos Estados Unidos, estão muito preocupados, porque eles já têm um mercado estabelecido. Inclusive, é um assunto que a gente poderia até na próxima live colocar, como que é feito, né, dentro do que vocês comentaram, como o mercado americano consegue alavancar de uma forma muito interessante e coloca o produto no mercado. Existe toda uma propaganda, existe todo um trabalho que tranquilamente pode ser feito no Brasil também para alavancar mais público a consumir mel. E vou retificar alguma coisa que eu acho que a gente não somente vender mais no mercado interno, a gente tem condições de produzir muito mel no Brasil. Tem mel para o Brasil, tem mel para os Estados Unidos, tem mel para o mundo inteiro, tem muito mel. A capacidade produtiva do Brasil é muito grande. Eu acho que tem que trabalhar várias frentes, não somente uma, né? Então, aqui é um momento de muita cautela. Os importadores deixam claro, eles não vão desistirem de comprar o mel brasileiro, tá? Isso é muito fato. Eles querem continuar, realmente o Brasil é um grande fornecedor de mel, eles querem continuar comprando do Brasil. É um momento em que acendeu uma luz amarela, tanto para o lado do Brasil, né, que eu acredito que todo mundo está repensando. Poxa vida, estamos mandando mais de 85% da exportação somente para os Estados Unidos. Então, é o momento de repensar como estamos aqui nesse momento. Estou muito feliz desse movimento todo. Acho que não pode parar aqui, tem que continuar, porque o Brasil tem uma condição única de se tornar um grande produtor mundial e com qualidade, com diferenciação. Principalmente devido às características, tanto da própolis quanto da mel, enfim, é um grande potencial. Então, o mercado americano não desistiu de comprar o mel brasileiro, mas ele tem dois fatores que pesam para o Brasil, infelizmente, que achata o preço. Ainda estamos sobre o embargo, sobre o dumping do mel. Então, tem uma taxa do dumping, tem a taxa nova agora da tarifa. O que aconteceu? Os Estados Unidos, quando ouviu a primeira informação, o mel, né, dentro do mel brasileiro, vai entrar uma taxa de 50%. Quem estava sem estoque de mel, rapidamente já trouxe todo o mel
que precisava. Olha, fecha os contratos, já manda antes que eu vou ser taxado nesse valor e vai aumentar muito. Outros importadores preferiu cancelar contrato, porque os estoques deles estavam altos. Então, eu não vou comprar mais, eu vou esperar como que vai ser. Que muitos ainda têm uma esperança que isso não vai vingar, outros sim, enfim, existe uma dúvida que paira ainda no mercado. Apesar de toda a política, ela é bastante instável, né? Agora, diante de todas essas incertezas, tem muitos importadores ainda que estão com o mercado, com os estoques muito baixos. E realmente, gente, nesse momento, o que eu vejo, vai ter negociação de preço. Porque realmente, vamos pensar, é o mercado que o Brasil estabilizou já, conseguiu. Então, a gente não pode, do dia para a noite, você jogar esse trabalho todo que foi feito. Então, vai ter que ter realmente aquilo que a gente fala em negociação, de bom senso. Tem o produtor, tem o entreposto, muitas das vezes tem um atravessador que vende o mel ali para o entreposto e pega, e tem o importador. Nós temos basicamente 4 que vai passar esse mel. Por que não nós dividirmos esse custo em 4? Não vai ficar 50% para o importador, não vai ficar 50% para o... Então, eu acredito que a médio prazo, né, curto prazo, a divisão desse prejuízo, né, dessa taxa em 4 é a melhor negociação. Isso não quer dizer que nós temos que continuar vendendo por esse preço baixo que é vendido hoje. Eu sou contra isso. Nós temos que traçar realmente uma política, um trabalho de médio e longo prazo, aonde o mel brasileiro tem que ser vendido aqui por um valor ótimo. Mas como que você consegue? A única forma de não cair o preço e de até elevar o preço, qual que é? É você gerar demanda. Se você consegue gerar demanda, o consumidor americano fala, quando ele pega um pote de mel, tá lá Brasil bem pequenininho, mel orgânico, lindo, maravilhoso. Atrás está lá, origem, Brasil pequenininho, Índia, misturado os dois, gente. Que tristeza no meu coração. Por quê? O Brasil não se posicionou como um fornecedor de mel de qualidade. Não pela qualidade dele que é ruim, não, de forma alguma, excelente qualidade. Mas se você não tem uma propaganda, não tem uma comunicação, rapidamente, se nós mantivermos o preço alto aqui no mercado, não quiser negociar, não, nós vamos vender esse preço, não negociamos, ok. Ele vai procurar outros fornecedores, porque o consumidor que vai comprar o produto final não está escrito que é o mel de Aroeira, de tal região, que é mel isso. Ele não sabe o que ele está comprando, o consumidor. Então, rapidamente, essas empresas que compram trocam o Brasil por outro país. Isso a médio e longo prazo. Então, qual que é a saída? Pelo menos aquilo que eu sinto, tá? Eles estão dispostos a continuar com o Brasil, querem, tá? Porque o custo é ruim para nós, que vamos ter esse prejuízo, para eles também, porque a parcela que eles compram do Brasil, todos os importadores aqui, é muito grande, ele não vai conseguir do dia para a noite ter outros importadores. E outra, gente, além dos produtos orgânicos a granel, nós temos grandes potenciais. Eu já participei de muita rodada, muito cliente, cara a cara. Eles querem comprar o mel do Brasil. Mas eles falam, tá, olha, tem o mel de Bracatinga, o mel de Aroeira, de Angico, de Cipó, mel de flores de café. Eles ficam encantados com o mel brasileiro. Mas ele fala, e aí? Qual o apoio que vocês nos dão? Qual a propaganda? Para mim comprar e deixar na prateleira, não vai virar. Então, tem que ter a promoção do Brasil, do mel do Brasil, da própolis do Brasil, que ninguém conhece.
enquanto o mercado, agora, quanto ao mercado americano, cada ano, aumenta-se a demanda por produtos de mel, principalmente mel orgânico. Então, temos mercado, temos produção para o Brasil produzir para vender no mercado nacional, que também acho super interessante. Tem mel para vender aqui para os Estados Unidos, porque a produção deles é baixíssima, eles precisam importar e eles trabalham a parte de promoção. Esses dados, o que tem que é valorizar o mel com origem, com promoção e divulgação ao consumidor. 70% do mel consumido aqui nos Estados Unidos é importado. Tem uma produção em queda, estão com muitos problemas na produção. E o mel orgânico cresce 9,1% e o convencional 7,4%. O que nós temos a médio e longo prazo? Vai ter uma centralização das importações de mel orgânico do Brasil, outros países vão querer participar, então nós já temos que estar forte em outros mercados, tá? Porque ele não vai querer depender somente do Brasil, ele vai procurar outros fornecedores. E o Brasil tem que se posicionar como o melhor fornecedor de mel, tanto orgânico quanto os méis monoflorais. Eu fecho a palavra assim, no curtíssimo prazo, os importadores vão pedir revisão de contrato de 20% a 30%, tá? Isso é fato que já falaram, para manter o mesmo fluxo. Se esses ajustes não ocorrer, os volumes vão tender a cair, possivelmente pela metade, 40%, porque eles não vão conseguir repassar 100% ao consumidor, porque aqui os contratos são anuais, então dificilmente eles repassarem isso. E a gente sabe que temos que trabalhar no Brasil, porque em paralelo eles vão procurar novos fornecedores, não vão conseguir desenvolver para o dia para a noite, mas isso em médio e longo prazo, sim. Então, nós já temos que estar todos prontos e muito bem focado em diversificar os mercados. E a demanda por mel deve estar apoiada por uma campanha de marketing, de divulgação, de promoção. Gente, se for falar de mel, a gente fala muito, né, Lídia? E olha, retificando. Vamos até amanhã, né? Eu sou consultora na parte de mel e própolis, eu apoio empresas brasileiras, empresas americanas a colocarem os produtos aqui e também trabalho como um agente de vendas, tá bom, gente? Muito obrigada, viu, pela participação e se a gente puder contribuir, estamos juntos. Obrigada. Muito obrigada, Joelma. A Joelma é uma guerreira. E quando eu estava aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns momentos com ela aqui em São Paulo, né? E ver a garra que ela tinha aí para a questão da legislação, normatização, lá no início de 2000, ou no finalzinho da década de 1990, né? Que veio toda a legislação, as primeiras legislações do mel, né, Joelma? Então, a gente sabe que você é uma pessoa muito querida aqui, deixou marcas aqui, está fazendo um belo trabalho aí nos Estados Unidos, sendo ponte, né, entre Brasil e Estados Unidos. Muito obrigado. Pessoal, eu tenho assim, eu vou fazer a última rodada, são 9h30, eu queria que vocês aguentassem mais uns 10 minutinhos, tá? Para a gente fazer a finalização as considerações finais. Então, olha só, eu me lembro bem, Sérgio, Marivanda, professor Ricardo, quando o Sérgio assumiu, nós fizemos uma carta para o Ministério da Saúde, né? Especificamente para uma reunião na Anvisa, solicitando a atenção deles quanto a mel falso. E eu vou dizer para vocês, tenho todo embasamento para falar, porque além de ser
hoje eu sou uma empresária, né? Uma pesquisadora, uma empresária, uma professora com a minha escola própria, mas continuo vinculada à instituição, à Universidade de Taubaté, e fazendo pesquisa ainda. Vocês podem ter certeza, vira ano, entra ano e sai ano, a média que a gente pega de mel falsificado, cruzemas estaradas daqui da região de São Paulo, o país inteiro, fica entre 70% a 80%. Então, na cabeça da professora Lídia, o brasileiro não consome só 60 gramas de mel. O brasileiro consome muito mais esse produto adocicado que ele não sabe que é mel. Quantas e quantas repórteres falavam para mim assim na hora da entrevista: professor, isso aqui é memória afetiva, minha avó me dava esse mel. Eu falei: sinto muito, mas a sua avó não dava mel para você. Ela dava um produto falsificado, adulterado, alguma coisa. A Anvisa já teve muitas oportunidades na escala federal, estadual e municipal de tirar esse produto do mercado, mas varrer, chegar lá, botar uma prova de Lugol, que é a coisa mais simples do mundo, e remover, e dar o espaço devido ao nosso produtor apícola. Isso nós precisamos enfiar dentro do Ministério da Saúde e fazer um movimento nacional para que esses caras, desculpe falar assim, mas isso enerva a gente, porque faz 40 anos que eu trabalho com isso, e 40 anos tendo o mesmo índice. E é por quê? Porque a nossa fiscalização não se movimenta. A Polícia Federal conseguiu fazer boas apreensões em Minas Gerais. Então, nós precisamos que a Anvisa, que é a única que retira esse produto, que é o pós-porteira, né, porteira para fora, que está lá no mercado oficial da região, ela precisa recolher esses produtos, multar, apreender. É produto pirata. Pirataria, crime, dá 3 anos no mínimo de prisão. A outra questão também, nós já fizemos com o pessoal da Apiquesta para o ministro, não esse atual, eu não me lembro o nome do anterior, o ministro Paulo, não me lembro, para o ministro da Educação, explicando para eles e para o Conselho Nacional de Nutricionistas o que é o mel. E até agora, eles não nos deram resposta. Mel é um alimento. As pessoas precisam se conscientizar disso. Se a gente não trabalhar PNAA no Brasil, não vamos ter consumidores de mel no futuro. Não vamos. A alimentação escolar é importantíssima para se criar bons hábitos de consumo, né? E a terceira coisa que eu acho que é tão importante quanto, eu acho que é uma bela de uma lição que o nosso país, o nosso produtor e lideranças estão tendo. Ou seja, não podemos colocar os ovos, ou seja, o mel, num cesto só, porque uma hora ele cai, quebra e vão todos os ovos. Então, diversificar mercados para exportação é estratégico para nós brasileiros. Mas ninguém faz isso sozinho. O Brasil não gosta muito de associativismo e a gente puxa a orelha dos nossos apicultores para que eles se agrupem, fortaleçam a entidade de classe deles, porque só foi possível essa reunião hoje, que infelizmente não está cabendo todo mundo que a gente gostaria. Vamos fazer outra sim, vamos fazer outra que é importante, a gente viu o interesse. Então, se fortaleçam, reúna dentro da Confederação Brasileira, das federações, das associações. Por quê, gente? Porque se a gente não estiver junto, a gente não vai conseguir vencer os processos, os trâmites, e enxergar as pontes. Aí a Joelma falando, né? Ainda nós temos muita carta nesse baralho para jogar. Então,
acreditem, as coisas vão mudar, é temporária. Segura a onda, vamos vender por aqui. Não cedam a atravessadores, maus, né, compradores, aproveitadores, que infelizmente nós temos muita gente, né, com má intenção mesmo, de jogar o preço do mel lá embaixo. Consulte a confederação, consulte a sua federação local, a sua associação, como é que está saindo o preço do produto. Se você não tem referência, eu não tenho referência. Muita gente que não trabalha com isso não tem referência. Então, vamos beber da fonte, do que achar que pode entregar para qualquer preço, vai ser feito em estoque. E aí, depois, eles vão vender por um preço muito bom. Então, minha gente, vamos fazer outras reuniões. Professora, Fazer a última rodada aqui agora, para que façam as considerações finais. A senhora quer ouvir o Eliseu? Professora, o Eliseu está precisando falar. Eliseu, vamos abrir para você, meu amigo. Vamos lá, pode falar, Eliseu. Fala, Eliseu, fala aí. Desculpe. Vamos ver se Tem que abrir para o Arthur. Põe a sua carinha aí, Arthur. É que ele está falando através do Arthur. Eu sei. Ah, Nós estamos todos grudados aqui. Fala, Eliseu, pelo amor de Deus. Então, pessoal, está dando certo aí? Está dando para ouvir? Está dando para ouvir aí, Arthur? aqui para mim tá. está dando para ouvir. Olha com a link aí. Olha se o pessoal está conseguindo ouvir. Tá ouvindo? Sim. Pode falar, Eliseu, pode falar. Sim, está dando. Então, pessoal, boa noite a todos. É o Eliseu que está falando aqui, vice-presidente da Federação Mineira de Apicultura. E com problemas, né? Acho que a sala está muito cheia, a gente acabou que o Patrick, a gente não conseguiu entrar. Vou só dar uma informação breve aqui, né? Primeiro, colocar aqui, tanto a CBA como as federações, elas têm a representatividade do setor produtivo. E, através disso, que nós tivemos semana passada em Brasília e levamos um ofício, entregamos em mãos lá com o Geraldo Alckmin, né? Solicitando algumas intervenções específicas para o nosso setor, o setor setor produtivo, né? E entre os itens, eu vou ser bem breve aqui, já que o tempo aí já está meio curto, né? A questão, nós solicitamos a atuação do governo federal em campanhas publicitárias de médio e longo prazo aí para poder abrir o mercado, né, e fazer com que as pessoas passem a consumir mel no Brasil, porque o nosso entendimento é que primeiro tem que ter alguma política pública interna, porque nós precisamos de aumentar o consumo interno. Isso e posteriormente ganhar um tempo com isso, com esse trabalho no mercado interno, para conseguir pôr o mel em outros mercados internacionais, né? Haja visto que tem essa questão toda da certificação e a dificuldade para colocar em outros mercados. Eu acho que essa questão da campanha publicitária é muito importante, que seja institucionalizada pelo governo federal, né? O outro ponto que nós colocamos lá na reunião é a questão das políticas públicas voltadas aí para o CAP, né, para a agricultura familiar. Então, alteração dos normativos para que os criadores de abelhas, né, aqueles que não possuem propriedades rurais ou contratos de utilização de propriedade de terceiros, que possa ser substituído, né, essa necessidade de documentação rural por uma certidão das associações ou federações que ele faça parte. E isso faz com que a grande maioria dos apicultores que tenha os requisitos para ser um cronafiano, e então entra com questão de documentação de terra, né, que ele possa, através do associativismo e do cooperativismo, fazer parte desse mercado que é diferenciado, né, dentro do governo. O outro ponto lá, né, é que as federações estaduais de representação dos apicultores possam fechar contratos também de compras institucionais, que são via PA, né, elas possam representar todas as associações e cooperativas em contratos com o governo federal, estadual. Isso, gente, é dentro daquele programa do PA institucional. E tem uma diferença do PA institucional
o PAA com doação simultânea, ou mesmo a questão do PENAI, que é o mel nas escolas, é que o PA institucional é utilizado o recurso dos estados, do município, do ente federado que queira fazer a compra. Daí a questão lá do Ceará, o Juventino está conseguindo colocar o mel lá no Ceará, o governo do estado está comprando. Parece que o nosso amigo caiu. Para poder fazer parte dessa forma de compra, né? Aí pedimos também a questão da formação do capital de giro, né, para as cooperativas, para poder fazer as exportações e também para as empresas, né? Então, uma situação mais complicada agora com os estoques aí que tem, né? Houve uma solicitação também, gente, do vice-presidente da República sobre os PRONAFs. Então, nós solicitamos a suspensão dos vencimentos aí dos PRONAF, dos apicultores, né, que sejam pronafianos, para esse ano de 2025, junto ao banco. Isso para dar também, assim, a gente não sabe como é que vai ficar o impacto disso, como é que vai ser, e o produtor, ele precisa do dinheiro, né, para poder, não só para manter a sua subsistência, né, a subsistência familiar, como também para poder honrar seus compromissos junto a essas instituições bancárias. Pedimos uma priorização também das políticas públicas do PENAI, para que haja demanda nas escolas, haja vista a resolução, né, número 6 do FNDE, e essa resolução ela limita a 1 sachê por mês de 10 gramas por aluno. Então, nós pedimos lá o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, para fazer um trabalho junto ao Ministério da Educação, né, e aos envolvidos, aí o Conselho Nacional, o Conselho Federal de Nutrição, para que o mel seja enquadrado como suplemento alimentar e não como um remédio ou uma questão só de açúcar industrial. Eu acho que isso aí poderia abrir portas aí dentro do PENAI para um consumo de muitas toneladas de mel e também aumentar esse ganho do produtor para que possa até mesmo para assimilar essa questão do desconto aí dos estados, que vai para os Estados Unidos, essa questão do percentual, né? E, de repente, o produtor, ele tem uma remuneração nessa via aí da compra institucional ou via o PENAI, para ele poder ter como se manter na atividade, porque o que a gente vê, nós que somos produtores, é que, devido aos custos que hoje tem a produção, que a gente não tem como marcar com esses descontos, né? O mão de obra e combustível, gasto com veículo, então o custo nosso é muito alto. Então, a gente precisa de ter uma outra frente, um outro lado aí, para que a gente possa ter um ganho para contrabalancear essa questão de continuar exportando, né, a continuidade para os Estados Unidos. O outro ponto também que nós colocamos aqui é a inclusão da atividade da apicultura e meliponicultura no Programa Federal de Pagamentos por Serviços Ambientais, pela Lei 14.119/2021, que a regulamentação está acontecendo agora via decreto, e nós pedimos também o vice-presidente da República para que inclua a apicultura e meliponicultura para que possa receber pela polinização pelos serviços prestados ambientais. Isso é o que está acontecendo de novo aí, né, no mundo todo, com essa questão da agroecologia, do aquecimento global, desses efeitos. Então, é mais do que justo que nós que trabalhamos com a natureza, que protegemos a natureza, que a gente possa receber uma fatia desses créditos de carbono e outras possibilidades aí, advindos desse programa. A isenção de impostos federais para cooperativas, né, para as empresas também, nós solicitamos lá, nessa reunião lá com o vice-presidente da República. E uma das coisas mais importantes, gente, que eu vejo hoje, que é esse PL aqui, o 4.79/23, que trata sobre a rotulagem. Então, hoje está cheio de empresas no mercado interno que coloca lá que tem mel no produto deles, eles não colocam mel. E nós solicitamos que esse PL que está em tramitação já desde 2023, estão passando pelas comissões lá do Congresso, que ele seja votado em caráter de urgência. O que significa isso?
ele vai direto para o plenário para ser votado e colocado já, ser sancionado pelo presidente da República. Isso aí viabilizaria não sei quantas mil toneladas de mel já para as empresas, o mel de indústria, né? Nós temos exemplo aí, né, de várias empresas aí que utilizam a palavra mel e não colocam mel. Então, pelo menos uma quantidade de mel serão obrigados aí a colocar. Então, são essas iniciativas que nós colocamos lá. Eu acho muito importante utilizar isso lá em Brasília. A gente deve voltar ainda em outros ministérios agora para trabalhar os encaminhamentos dessa reunião. E o interesse nosso é, de fato, melhorar a renda do produtor, aumentar o consumo de mel interno, para que nós possamos, aí sim, contribuir posteriormente com a questão da exportação. Porque o produtor, gente, sem dinheiro no bolso não tem jeito, né? Ele quebra, ele está quebrado já. Na verdade, a situação nossa é crítica, né? Se você for, qualquer um que participar de reunião de associação, igual a gente participa, está ali todo dia com cooperativas, com associações, a gente está vendo desânimo aí do produtor, né? E porque não é fácil você ficar dentro de um EPI aí, de um macacão nesse sol aí, rachando, e aí a gente receber 10, 12 reais um quilo de mel, que esse valor, quando tinha alguns tempos atrás aí, a gente falava de uma mão de obra de 30 reais o dia, de R$2,20 2,20 o litro aí do combustível. Então, não consegue, não vira mais, gente. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu concordo da gente se unir as empresas com os produtores, mas dentro de um comércio solidário. Nós precisamos, sim, de trabalhar a política pública interna para melhorar a renda do produtor. Essa questão da rotulagem eu vejo que é extremamente importante, não só para os exportadores, mas para os entrepostos internos e também para as cooperativas e associações, que a gente vai ter um novo nível de mercado aí para o mel. Ok, tanto o PA adicional, formação de estoque, e aí é de extrema importância porque agrega, né? Hoje um produtor colocar aí R$43, R$49, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós estamos fornecendo mel para a Prefeitura de Belo Horizonte, dentro do PNAE, a R$48 o quilo do mel. E o Juventino colocou lá no Ceará, o governador está comprando lá também mais ou menos o edital agora em R$45 o quilo. É lógico que tem limitação, gente. Esses programas governamentais é para dar um suporte. Então, desse a gente tem R$40 mil por CAF, por produtor, mais 40 mil no federal, 40 mil no estadual e 40 mil por cada município que adquiriu mel para colocar nas escolas. Dentro do PA institucional, nós temos uma cota de R$30 mil por CAF para colocar também nas compras institucionais. Então, acho que a gente tem que valorizar muito essa questão das políticas públicas, né? Porque ela é um grande caminho para a gente poder trabalhar a base, para que a base possa ganhar dinheiro, e a base trabalhar com tecnologia, melhorar a qualidade dos produtos, e aí sim a gente chegar até os méis especiais, né, que são méis monoflorais, mel só de cipó-uva, né, igual tem lá Aroeira, Norte de Minas, são méis que vão ficar constantemente no mercado no topo de linha, né? Eu acho que o caminho é trabalhar essa base para a gente poder chegar nesse ponto aí. Ok. Eu queria estar colocando, pela toda a dificuldade, né, de chegar aí até vocês, pela sala está muito cheia e tal, e a dificuldade de entrar. Mas a gente, as lives, tudo, a gente continuar, né, até para falar do que está acontecendo, dos caminhos aí que estão sendo tomados daqui para frente, né. Valeu, gente, muito obrigado, um abraço aí. Muito obrigado, Eliseu, e me perdoe aqui pela limitação. Nós vamos continuar, vamos fazer outras lives com uma capacidade maior. Eu vou fazer, vou expandir o espaço aqui na nossa escola, me perdoem, né? Mas é assim mesmo, né? A gente vai melhorando aos pouquinhos, né? Então, minha gente, eu gostaria de falar o seguinte: vocês deixem as perguntas aí, que a gente vai, com certeza, encaminhar as perguntas para as pessoas aqui da equipe. Nós estamos fazendo uma reunião com essa liderança aqui, toda semana. Essa semana nós vamos fazer uma para avaliar, né, e os próximos passos. E assim que a gente tiver mais coisas para colocar para vocês, nós vamos chamar todo mundo com um espaço muito maior para vocês beberem direto da fonte, né? E então eu gostaria de saber agora, alguém quer colocar alguma coisa? Sérgio, Marivanda, Joelma, por favor. Antes de... o Eloy vai fazer a pergunta, porque o Eloy, coitado, ele está
louco para falar aqui, mas aguenta um pouquinho aí, Eloy, que eu já vou passar a palavra para você. Marivanda, Sérgio, Joelma, Franciélio, fale. Pode falar. Posso? Pode. Posso? Então, pessoal, assim, eu acho que a palavra-chave para nós, nesse momento, é a organização, tá? Não adianta, eu trabalho com política pública, não adianta a gente conseguir qualquer política pública, pode ser a quantidade de recurso financeiro que vier, se nós não estivermos organizados, né? E temos que ter fiscalização. Se a gente não estiver fiscalizando esse recurso que chega e como ele vai ser gasto, a gente não vai adiantar. Pode mandar rios de dinheiro para os estados, direcionado para a apicultura e mariponicultura, que não vai adiantar. Então, nós precisamos fazer isso. Esses programas institucionais, nós temos aqui, focado na agricultura familiar, funciona no Estado, e não funciona. A professora Lídia esteve aqui em dezembro do ano passado, falando de uma feira da agricultura familiar para as nutricionistas, exatamente sobre a importância do mel para ser inserido, né, para a merenda escolar, porque elas têm uma dificuldade muito grande, elas não querem trabalhar com mel pela dificuldade, porque dá trabalho, etc. E a professora veio, fez uma palestra muito bacana, eu acredito que tenha mudado um pouco, né, tenha mudado o pensamento delas, mas quando o recurso vai para os municípios, quando o recurso não vai diretamente, quando não é um edital do Estado, diretamente, Secretaria da Educação, Secretaria de Desenvolvimento Rural, direcionado para atividade, a gente não consegue. Porque vai para os municípios, uma entidade ganha, ela que faz as aquisições, Franciele sabe disso, já tenta e não consegue. Então, se a gente não tiver unido e não tiver fortalecidos, enquanto organização social, a gente não vai para lugar nenhum. A outra coisa, com relação eu estava lembrando hoje, Messê está aí, do SEBRAE, nós tivemos um projeto que chamava APES Nordeste, onde as instituições trabalhavam todas juntas, né? Em cada estado, e tinha um projeto APES Nordeste, que era um projeto do SEBRAE, onde reunia todas as entidades do Nordeste a cada 3 meses. E, institucionalmente, em cada estado, nós tínhamos as entidades que atuavam conjuntamente. E a cada 3 meses iam e juntavam todas as pessoas do Nordeste. Foi muito bacana. É um projeto assim, acho que a gente precisa, a nível nacional, um projeto que a gente junte as pessoas de cada estado e depois a nível federal, para que a gente possa pensar numa política enquanto estado. Não adianta eu pensar, a Bahia está tranquila, nós temos cooperativas, associações com registro, podemos trabalhar, estar no mercado interno, mas a gente não pode pensar só enquanto o Estado, nosso Estado. A gente tem que pensar enquanto a nível nacional, que é para que a gente possa trazer o máximo para a produção, para o produtor e para a atividade crescer a cada vez. E obrigado a todos. E obrigada, Marivanda. Sérgio, quer falar alguma coisa? Eu quero sim, professora. Mensagem final aqui, porque nós já estamos terminando nosso tempo. Tá ótimo. Olha, juntando todos nós que conversamos, que a Marivanda, que o Francielo, né, que a Joelma falou, do nosso amigo lá, Eliseu, né? Então, a gente percebe o seguinte, que existem ferramentas para que nós possamos trabalhar, né? O que está faltando é um esforço político, um esforço nosso, político, junto com os políticos, junto com os administradores, para que a gente possa fazer isso acontecer, né? Então, essa aproximação, cada vez que nós temos com o governo federal, essa reunião com a Visa, né? Estamos tentando marcar uma reunião com a Conab e tudo mais. Então, isso que faz com que o nosso setor comece a ser enxergado. O mês passado, nós tivemos lá no gabinete lá do MAPA, né? Do chefe do gabinete do MAPA, ele falou assim, olha, nesses anos que eu estou aqui, quase 2, 3 anos que ele está lá, ninguém nunca do MEL esteve aqui. Pá! Então, isso eu fiquei olhando assim. Então, é ruim essa estatística, né? Então, não bater a porta do Ministério, tem o MDA, o MAPA, com a série de recursos e de projetos que nós possamos acontecer. O que está faltando
talvez essa vontade política, né? E só que para isso chegar, nós temos que fazer um esforço muito maior, porque há vários anos que não tem essa aproximação com o governo. Vai tempo que não teve essa aproximação com o Congresso. Então, nós temos que fazer um trabalho agora redobrado, bater a porta e todo mundo dizer: o nosso setor está precisando, né? E mostrei uma coisa que a Joelma, que trabalha muito no setor de exportação, né, Joelma? Mas se percebeu hoje também que nós precisamos desenvolver o nosso mercado interno. É necessário. Um país onde não tem um mercado interno forte, os Estados Unidos é um país forte, por quê? Porque o seu mercado interno é forte. Tudo que ele produz, ele consome. Ainda tem que trazer de outros países. O Brasil, não. Nós temos desde o tempo de Portugal, os nossos ovos de ouro são sempre mandados para fora, né? Então, hoje, até a questão do mel, fica aquela impressão que o melhor mel vai para o exterior. Parece que o pior mel fica aqui com o Brasil, que não é verdade, né? Todos os méis, dentro das cooperativas, das casas de mel, são processadas de acordo com a higiene. Então, nós temos a casa de mel aqui, nós somos isso. Eu sempre brinco que a nossa casa de mel parece como é que chama? Um centro cirúrgico, né? Então, o que nós precisamos fazer é isso, mostrar ao pessoal do nosso país, aos consumidores, que o nosso mel é maravilhoso, né? E, juntamente com a Polícia Federal, que a professora Lídia falou, né? Quem sabe a gente fazer um ofício para a Polícia Federal e pedir: pelo amor de Deus, ajudem a gente tirar esse mês que estão aí. Agora mesmo, ano passado, aqui em Goiânia, um programa de policial, aquele programa policial, né, que mostra o pessoal preso, então, fez uma estatística aqui, pegou mais de 90% dos mês que eles compraram eram falsos. Não era assustador, né, Sérgio? Não era um mel que era assim vazado de forma errada, não, sabe, de clandestino, pessoa que tem registro. Era mel falso. Então, um dos maiores inimigos nossos aqui no Brasil chama-se mel falso. Tá bom, professora? Obrigado, gente. Obrigado, Sérgio. Joelma? Gente, eu agradeço a participação e, assim, tudo isso está alinhado com o que a Marinalva falou, que o Sérgio falou. Tem que ter união, gente, e fazer um planejamento de todo o setor, com tudo isso que precisa, criação de departamento exclusivo para mel e própolis, produto das abelhas, porque como a Marinalva falou, as políticas estão aí, mas precisa de projetos prontos, o setor precisa saber o que ele precisa. E isso, assim, se vocês precisarem, também tem alguma experiência bem grande ao longo dos anos, a gente pode estar participando para que consiga tanto o mercado interno, produção, todos esses assuntos pode ser abarcado num departamento, num planejamento bem elaborado e sair os bons projetos, como a Marinalva comentou, para que tenha as políticas adequadas para o setor. Só depende de nós. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Presidente da FEABAMEL, Franciélio. Opa, só eu vou aproveitar para reforçar aí o apelo, né, para a gente melhorar nossas organizações e estruturar principalmente financeiramente, porque ninguém trabalha sem cobrir suas despesas, ninguém viaja sem dinheiro, infelizmente é assim, e as diretorias têm essa limitação. Isso eu falo enquanto federação, enquanto confederação, que eu estou sempre próximo de Sérgio, sei da dificuldade que é, e a gente vem tentando estratégia de todo jeito, tentamos a carteirinha aí para ver se os agricultores contribuem, para que nossa entidade consigam, pelo menos, fazer o necessário, né, o básico. E a gente não tem como fazer isso, infelizmente. Está fazendo um cálculo rápido, se a gente tirasse um centavo por quilo de mel comercializado no Brasil para a nossa confederação, daria R$500 mil anual, então já daria para a Sérgio fazer um trabalho, pelo menos está se mobilizando aí para fazer melhor trabalho ainda com a confederação. E isso para as federações também é o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, que não seria nada demais tirar um centavo, mas a gente precisava de mecanismo para isso, mas é só assim, um apelo mesmo para que a gente
estrutura nossas entidades, e principalmente financeiramente, né? Ok. Para que a gente consiga contribuir mais para discutir não, para tentar amenizar esses problemas que acontecem com a nossa atividade. Muito Valeu, obrigado. obrigado mais uma vez. Eu vou abrir uma exceção aqui para o nosso amigo aqui, o Eloy. Fala, Eloy. A associação dele tem 9.000 apicultores. Então, a gente tem que escutar um pouquinho, hein? Uma experiência de colega. Muito boa a discussão entre vocês, entre nós, na verdade, né? Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa que a Joelma também falou. É assim, nós, o mel, teria que estar sendo exportado, fracionado, né? Com o nome do Brasil, tudo bonitinho assim. Eu participei de 7 congressos mundiais, e todos os congressos o Brasil ganha com o melhor mel do mundo, gente. Então, a produção nossa tem... há uns 3 anos atrás, veio uma missão do Chile, da China, aqui na Aquacame, e queria comprar toda a nossa produção de mel. Toda a nossa produção queria comprar. Então, o que a gente precisa, como já foi comentado aí, nos organizarmos e começar a trabalhar em cima disso, né? O mercado interno tem que ser explorado, a gente trabalha em cima disso, né? Principalmente mel que cristaliza, né? Aqui da região do sul, que é um problema muito sério, o cristalizou, o pessoal não gosta. Então, é isso, eu queria chamar a atenção disso aí, e parabéns ao comentário de todos. Obrigado, então, Eloy. Um abraço, obrigado por tudo. Gente, então, olha, estamos em cima da hora. 10 horas, passamos meia hora, 30 minutos. Muito obrigada. Foi um recorde. E se Deus quiser, a gente vai continuar unido aqui, aumentando cada vez mais e acordando esse gigante adormecido que é a apicultura brasileira, meliponicultura. Vamos à frente, gente. Beijo a todos. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.